Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o nosso time para a 18ª rodada do Cartola FC. Lembrando que ainda não se inscreveu no canal, para se inscrever aí, compartilhe o vídeo com os amigos e deixe o seu like nesse vídeo que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal. 17ª rodada passou, foi uma rodada bem atípica, fizemos 50,66 pontos. Acredito que por todas as circunstâncias que rolaram nessa rodada, foi uma pontuação bem bacana, estamos mantendo uma regularidade legal. O Palmeiras acabou perdendo para o Cuiabá dentro de casa, Atlético e Flamengo não venceram seus jogos. O Atlético Goianiense, que era um dos grandes favoritos a conquistar o saldo de gols nessa rodada, acabou empatando com gols contra a Chapecoense. O único time favorito que acabou confirmando seu favoritismo foi o Grêmio, que venceu o Bahia dentro de casa. Então foi uma rodada bem complicada. Acredito que essa pontuação foi bem bacana. Chegar nos 50 pontos nessa rodada que foi tão complicada foi um bom resultado para a gente. E agora vamos pensar na 18ª rodada do Cartola FC. Lembrando que o mercado vai fechar às 4h30 do sábado, ou seja, às 3h30 do sábado a gente vai postar o nosso time final lá no @cartoleirofc. Então se você não segue a gente no Instagram, nos sigam lá. Então sem mais delongas, bora montar o nosso time para essa 18ª rodada do Cartola. Então bora montar o nosso time para essa 18ª rodada do Cartola FC. Esse foi o nosso time da última rodada. Conseguimos segurar apenas 2 saldos de gols nessa rodada com o Chapecó e com o Miranda. Apostamos no Hulk de capitão, que acabou fazendo um pouquinho mais do que o Gabigol, que foi o mais escalado na rodada. O Hulk acabou mandando uma bola na trave, que se a bola entra, elevaria muito a nossa pontuação, mas faz parte. Então bora vender todo mundo, começar tudo do zero e buscar uma mitada nessa 18ª rodada. Bora começar a montagem do nosso time aqui pelo gol. Se você está querendo gastar um pouquinho mais de cartoletas no goleiro, eu indicaria o Everton do Palmeiras, 14,78 cartoletas, pega o Atlético Paranaense dentro de casa. O Atlético Paranaense que está numa fase terrível no Campeonato Brasileiro, são 4 derrotas seguidas. O Palmeiras também não está numa boa fase, 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que o Palmeiras seja o favorito nesse jogo. Se o Everton consegue segurar o saldo de gols, vai elevar a valorização dele bastante, então eu acredito que seja uma ótima escolha para quem quiser um goleiro com um pouco mais de cartoletas. Se você está procurando por um goleiro mais baratinho, eu indicaria o Richard do Ceará, 7,74 cartoletas, pega o América fora de casa. E o América é um time que tem consagrado os goleiros. É um time que finaliza bastante, mas não consegue fazer gol. Tem um ataque que tem dificuldade em colocar a bola na rede. Um grande exemplo disso foi o Cleiton, que jogou com o América na última rodada e acabou fazendo 9 pontos com saldo de gols e 4 defesas. Então o Richard é uma ótima aposta pensando nessa ineficiência do ataque do América. Se você está procurando um goleiro que custe ainda mais barato, eu indicaria o Marcelo Boeck do Fortaleza, 3,87 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. Cuiabá está numa boa fase, 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza é o grande favorito desse jogo, pode conquistar saldo de gols, então o Boeck surge como uma ótima alternativa para quem tem um pouco menos de cartoletas. Para essa rodada, eu vou apostar no Richard do Ceará, justamente por conta dessa ineficiência do ataque do América, tem consagrado demais os goleiros no Campeonato Brasileiro, então por conta disso o Richard vai ser o goleiro do nosso time. Vamos agora escolher os nossos laterais para a rodada. Tô vendo muita gente escalando um time sem laterais para essa rodada, porque realmente tá um pouquinho carente de opções para essa 18ª rodada, mas para quem quiser escalar laterais, eu vou dar 2 escolhas muito interessantes para essa rodada. A minha primeira escolha vai ser o Tinga do Fortaleza, 7,93 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. O Tinga é o lateral que contribui muito ofensivamente para o Fortaleza, fez 1 gol e 2 assistências no campeonato, mas é um lateral que também contribui muito defensivamente. Foram 27 desarmes e 14 faltas cometidas, uma média de menos de uma falta por jogo para o Tinga. Ele está desvalorizado,
Fortaleza tem boa possibilidade de saldo de gols nesse jogo, então o Tinga surge como uma ótima alternativa para essa rodada. A minha segunda escolha vai ser um lateral que já estava no nosso time na última rodada, acabou não indo muito bem, mas não tem como duvidar da qualidade do Marcos Rocha. 7,79 cartoletas, pega o Atlético Paranaense dentro de casa. E o Marcos Rocha é um lateral que tem características muito parecidas com o Tinga. Ele contribui muito ofensivamente e também defensivamente. Já foram 34 desarmes em 11 jogos, são números impressionantes. E se o Marcos Rocha consegue segurar o saldo de gols e fazer 3 ou 4 desarmes ali no jogo, ele vai mitar na rodada, tá desvalorizado. Palmeiras tem boa possibilidade de saldo de gols, então por conta disso o Marcos Rocha vai ser a nossa segunda escolha na lateral. E agora vamos escalar os nossos zagueiros para a rodada, muitas opções interessantes. Logo aqui de cara temos o Gustavo Gomes do Palmeiras, 11,22 cartoletas. Está um pouquinho valorizado, fez 4 pontos na última rodada, mesmo sem o saldo de gols. É um zagueiro que desarma bastante, é bom na bola aérea ofensiva, toma poucos cartões, então ótima aposta para essa rodada, pensando também no saldo de gols. Por enquanto a gente não vai estar escalando o Gustavo Gomes no nosso time, mas quem sabe até sábado a gente dá um jeitinho de colocar o paraguaio no nosso time. Outro zagueiro que é uma ótima opção para essa rodada é o William Arão do Flamengo, 11,08 cartoletas, pega o Santos fora de casa. E o William Arão é o que a gente tem dito nos últimos vídeos. É um zagueiro que tem atuado mais como volante, então tem garantido muito desarme atuando como volante. E ainda tem o benefício de ganhar 5 pontos caso o Flamengo não tome gol. Então é um coringa, ótima opção independente do adversário. A nossa primeira escolha para essa rodada vai ser o Nino do Fluminense, 9,91 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. E a gente estava com saudade de escalar o Nino, é um zagueiro que estava indisponível por bastante tempo por conta das Olimpíadas, chegou, está desvalorizado, tem um ótimo jogo para conseguir saldo de gols, então se garantir saldo de gols vai conseguir 2 ou 3 cartoletas para a gente, pelo menos, então ótima opção para essa rodada também o Nino, que é um zagueiro que faz poucas faltas, é bom na bola aérea ofensiva, então ótima opção para essa 18ª rodada. A minha segunda escolha vai ser um zagueiro do Palmeiras, que vai ser o Renan, 5,72 cartoletas, pega o Atlético Paranaense dentro de casa. E o Renan tem uma característica muito boa que fez eu escalar ele, que é o fato dele estar atuando como lateral e está atuando bem. E mesmo sem saldo de gols, tem garantido seus pontinhos em desarmes, tem apoiado muito no ataque, então muito por conta disso eu optei pelo Renan em vez do Gustavo Gomes e ele vai ser a segunda escolha da nossa zaga. Vamos agora escolher os nossos 3 meias para a rodada, os meias que têm mantido uma regularidade impressionante nessa temporada, então bora caprichar na escolha dos nossos meias. Logo aqui de cara tem o Pikachu do Fortaleza, 17,33 cartoletas, é uma boa opção também para essa rodada, mas eu não vou escalar ele por enquanto por conta do preço que está um pouquinho salgado. Mas eu já vou adiantando que vai ter uma dobra do Fortaleza no nosso meio de campo e o Pikachu não vai estar presente nela por enquanto. A nossa primeira escolha para o meio de campo não tem como ser diferente, é o Arrascaeta do Flamengo, 14,10 cartoletas, pega o Santos fora de casa. O Arrascaeta é quase que uma unanimidade no Cartola, independente do adversário, mantém uma regularidade impressionante. Fez falta na última rodada, que ele acabou sendo poupado contra o Ceará, acabou abaixando nossa pontuação ali, mas está disponível para essa próxima rodada e vai estar presente no nosso time. A nossa segunda escolha, como eu disse, vai ser 2 meias do Fortaleza. O primeiro deles é quase que uma unanimidade também no meu time, que é o Ederson. 13,48 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. E o Ederson é a garantia da regularidade, de que sempre vai fazer os seus pontinhos. Na última rodada fez 5,10 só em desarmes, são 53 desarmes em 16 jogos. São números impressionantes, não tem como deixar o Ederson de fora nessa rodada. A minha terceira escolha, como eu disse, vai ser um meia do Fortaleza também, que vai ser o Lucas Crispim. 8,56 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. E o Crispim tem mantido uma regularidade muito impressionante
E digo mais, a média dele tem sido melhor quando ele atua dentro de casa. Então o Crispim é uma ótima escolha para quem tem um pouquinho menos de cartoletas e para quem quiser valorizar nessa rodada. Ótima escolha e ele vai ser o terceiro meia do nosso time. E finalmente chegamos no nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então, bora caprichar na escolha dos nossos atacantes. A nossa primeira escolha vai ser o nosso atacante de segurança, sempre gera muitos scouts, não tem como deixar de fora, que é o Hulk do Atlético Mineiro. 21,54 cartoletas, pega o Bragantino fora de casa, jogo difícil para o líder do campeonato, mas o Hulk é aquele atacante que chama a responsabilidade, é o atacante mais confiável do Atlético disparadamente, 7 gols, 5 assistências e 33 finalizações no campeonato, então ele gera muitos scouts em gols, assistências, finalizações, não sofre muitas faltas também, então é um atacante que a gente pode confiar que vai garantir os seus pontinhos sempre e ele vai ser a nossa primeira escolha. As nossas outras duas escolhas vai ser pensando na má fase defensiva que vive o Santos. Tá tomando muito gol recentemente, não tá dando para confiar nos defensores do Santos, que vai enfrentar o Flamengo dentro de casa. Pensando nisso, a gente vai escalar os dois atacantes principais do Flamengo, que são Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique está custando 19,7 cartoletas, não jogou na última rodada, esse é um outro bônus para ele, porque vai jogar um pouquinho mais descansado, e ele é um atacante que eu sinceramente confio mais do que o Gabigol quando se trata de cartola. É um jogador que gera mais scouts, finaliza bastante, sofre muita falta, chama mais o jogo. O Gabigol já é um atacante que depende um pouco mais do gol. Ele só foi bem naquela rodada contra o Bahia, que ele fez os 3 gols que ele tem no campeonato, e depois não tá indo muito bem no campeonato o Gabigol. Mas é um atacante confiável, pode deixar seu golzinho aí, os dois têm a lei do ex favorecendo, então o Gabigol vai ser a terceira escolha do nosso ataque. Mas como vocês podem ver, nosso ataque está bem caro, então eu vou dar opções um pouco mais baratas para quem tem um pouco menos de cartoletas. Temos o Robson do Fortaleza, que está desvalorizado, pega o Cuiabá dentro de casa, ótima opção. Estava vindo de ótimas rodadas o Robson, mas nas 2 últimas rodadas ele acabou indo um pouquinho mal. Temos o Dudu do Palmeiras, que foi bem na última rodada, mesmo sem fazer gol, sem dar assistência, fez 7 pontos, é um atacante que gera muitos scouts. Então é uma ótima opção também para essa rodada. Uma opção alternativa ao Robson é o David do Fortaleza, 9 cartoletas, também é um jogador que gera muitos scouts, então ótima opção também para quem tem um pouquinho menos de cartoletas, mas por enquanto o nosso ataque vai estar fechado com Hulk, Bruno Henrique e Gabigol. Para fechar o nosso time titular, vamos à escolha do nosso técnico para a rodada. Temos 14,15 cartoletas ainda disponíveis. Ótimo valor para a gente escolher o nosso técnico. Faltou um pouquinho para a gente poder trazer o Renato Gaúcho do Flamengo, que é o técnico mais regular dessa temporada do Cartola. Então, se você tiver um pouquinho mais de cartoletas, pode trazer o Renato Gaúcho, que é uma ótima pedida. Temos também o Abel Ferreira do Palmeiras, 11,76 cartoletas, pega o Atlético Paranaense dentro de casa. E o Abel Ferreira dificilmente faz menos que 3 pontos, acabou fazendo na última rodada. Então a valorização do Abel Ferreira vai ser interessante para essa rodada. A gente vai escalar para o nosso time aqui o Vojvoda do Fortaleza, 10,20 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa, fez 2,05 pontos na última rodada, isso é bem pouco para o Vojvoda, que também tem o costume de fazer mais do que 3 pontos toda a rodada, então a valorização dele está excelente. Se você está optando por um técnico mais baratinho, eu indico 2 nomes. O Marcão do Fluminense, 8,29 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa, ótima opção também, pensando em valorização. E também temos o Ricardo Severo, que é o técnico interino do Sport, 5,70 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa. Dos técnicos mais baratinhos, eu indico ele para essa rodada, mas por enquanto o Vojvoda vai fechar o nosso time. E assim fechamos o nosso time para essa 18ª rodada do Cartola FC com Richard no gol, Marcos Rocha e Tinga nas laterais, Nino e Renan na zaga, o meio-campo formado por Arrascaeta, Lucas Crispim e Ederson,
e o ataque poderoso formado por Hulk, Gabigol e Bruno Henrique, comandados pelo Vojvoda. O time custou 144,49 cartoletas e no banco de reservas temos Maílson e Rainer do Sport, Gustavo Henrique do Flamengo, Zarate do Atlético Mineiro e Dudu do Palmeiras. E agora falta escolher o nosso capitão para a rodada. Eu estou em dúvida entre os 3 atacantes do nosso time, não tem como ir sem um deles de capitão, mas por enquanto eu vou escolher o Bruno Henrique do Flamengo como capitão do nosso time. Bora confirmar a nossa escalação e agora é só torcer pela mitada nessa 18ª rodada do Cartola. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos e deixarem o seu like nesse vídeo que vocês vão estar me ajudando demais no crescimento desse canal, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção no vídeo de hoje e até o próximo vídeo.